Temer e ex-deputado Rodrigo Rocha Loures está na Polícia Federal em Brasília. Na ordem de prisão, o ministro do Supremo, Edson Fachin, cita as gravações de Joesley Batista. E afirma que Loures é uma pessoa da mais estrita confiança de Temer. A defesa do ex-deputado diz que a medida é uma tentativa de forçar uma delação. Procuradores da Lava Jato pedem a condenação do ex-presidente Lula no caso do triplex no Guarujá. Por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Se for condenado, os procuradores querem que Lula cumpra a pena preso. No Rio, o Ministério Público volta a pedir a prisão do ex-governador Antony Garotinho. Ele é réu num processo sobre compra de votos. Veja também, uma rebelião deixa 7 mortos num centro para menores infratores na Paraíba. No esporte, a vitória do Real Madrid na grande final da Liga dos Campeões da Europa. Os gols de sábado no Brasileirão. E agora à noite, a cidade de Londres volta a sentir o pânico da possibilidade de um novo atentado terrorista. Uma van atropelou várias pessoas numa ponte importante da cidade. E tiros foram ouvidos em outras áreas. Agora, no Jornal Nacional. A edição de hoje do Jornal Nacional começa com uma notícia de agora à noite e que está sendo acompanhada com muita atenção ao redor do planeta. Uma van atropelou várias pessoas numa ponte importante de Londres. Também há relatos de que tiros foram disparados em outras áreas da cidade e a polícia já trata o caso como atentado terrorista. Então vamos direto, ao vivo até Londres, ter as primeiras informações com o nosso correspondente, Rodrigo Carvalho. Ele está bem perto dos locais onde aconteceram esses ataques e tem as primeiras informações então pra gente. Rodrigo. Ana, boa noite a você, todo mundo que acompanha o Jornal Nacional. Falo ao vivo aqui de um dos acessos à London Bridge, a polícia ampliando a área de isolamento aqui agora. O que a gente sabe? Relatos de incidentes em 3 pontos aqui de Londres. Primeiro na London Bridge, uma ponte na área central aqui da cidade. Logo depois no Borough Market, que é um mercado muito tradicional daqui, frequentado por turistas, cheio de restaurantes, que já estava fechado na hora do incidente, mas as pessoas circulam, emendam depois, vão para pubs e bares perto do mercado. Logo depois, num bairro a 4 quilômetros da London Bridge. Na London Bridge, o que se sabe até agora é que uma van branca avançou a calçada, atropelou um grupo de 20 pessoas. E o que se sabe até agora, de informações oficiais, é de que pelo menos uma pessoa morreu e 4 ficaram feridas. A polícia segue fazendo operações nessas 3 áreas, as informações estão sendo atualizadas ainda. Como eu disse, eu falo ao vivo aqui de um dos pontos de acesso, a polícia dando instruções aqui para moradores e pessoas que tentam acessar os bairros e a parte mais próxima da ponte e não podem. A polícia está tudo aqui, a flor da pele ainda, a polícia levantando a voz para dizer que é uma situação de emergência para as pessoas evitarem essa área. Informações também de que a polícia busca nesse momento 3 suspeitos, pessoas que teriam descido da van com facas e tentado fugir. Então as informações ainda, a gente volta ao longo desse jornal, dessa programação, com informações atualizadas, mas a polícia fazendo essa operação ainda e já com relatos de pelo menos 1 morto e 4 feridos nesses 3 incidentes aqui em Londres, já tratados pelas autoridades como ataques terroristas. A primeira-ministra Theresa May está tomando pé da situação, recebendo informações. Então Londres agora, pouco mais de meia-noite, em situação de alerta, acompanhando as informações de mais esse susto, de mais esse incidente aqui no Reino Unido. E que a polícia já trata, então, como um atentado terrorista, né, Rodrigo? Obrigada pelas suas informações. Ainda nessa edição, você vai ter outras notícias sobre todos esses acontecimentos de agora à noite em Londres e também a repercussão disso em outras partes do mundo. A Polícia Federal prendeu hoje Rodrigo Rocha Loures, ex-deputado federal do PMDB e ex-assessor especial do presidente Michel Temer. Rocha Loures é acusado de receber propina da JBS. A reportagem é de Camila Bonfim. Rodrigo Rocha Loures estava em Brasília, em casa, quando a Polícia Federal chegou para cumprir o mandado de prisão. Em seguida, por volta das 7 da manhã, o ex-deputado e ex-assessor especial do presidente Michel Temer foi levado à Superintendência da Polícia Federal. Os advogados chegaram logo depois. Nesta imagem exclusiva, é possível ver Loures chegando e entrando na Superintendência, onde começa a cumprir a prisão preventiva determinada pelo relator da Lava Jato no Supremo, ministro Luiz Edson Fachin. Na superintendência, ele está em uma cela de 9 metros quadrados, com beliche e uma cama apenas.
O local não tem TV, pia, chuveiro nem janelas. Loures está sozinho na cela. O ex-deputado foi flagrado recebendo R$500 mil de propina da JBS em uma mala, o pagamento inicial de um suborno acertado para valer durante 20 anos, segundo Joesley Batista. As imagens foram feitas pela Polícia Federal em ação controlada, para comprovar as revelações das delações de executivos da JBS. Segundo Joesley Batista, Rodrigo Rocha Loures foi indicado pelo presidente Michel Temer como interlocutor para resolver assuntos da empresa junto ao governo. O empresário explicou na delação que, antes, o contato dele era com Gedel Vieira Lima, mas como ele deixou o governo, Loures assumiu o papel de interlocutor. Temer e Loures são investigados no mesmo inquérito no Supremo. O ministro Edson Fachin acolheu um novo pedido de prisão feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Ao determinar a prisão, o relator reafirmou que Loures só não tinha sido preso antes, porque tinha imunidade parlamentar. Loures era deputado na vaga de Osmar Serralho, então ministro da Justiça. Com a volta de Serralho, que é o titular do cargo na Câmara, ele perdeu o foro privilegiado. Na decisão, a que a TV Globo teve acesso, Fachin disse que os crimes vêm sendo cometidos por Loures a longa data e que houve aprofundamento de métodos nefastos de autofinanciamento, em troca de algo que não lhe pertence, que é o patrimônio público, que é gravíssima a conduta narrada na inicial, considerando-se os valores em pauta e o poder de influência das autoridades envolvidas. E que Loures é um político com influência no cenário nacional, até pouco tempo deputado federal e assessor do presidente Michel Temer, além de pessoa de sua mais estrita confiança, como declarado em áudio captado. E revelam-se insuficientes para a neutralização de suas ações, medidas diversas da prisão. Não se deixa, sem embargo, de lamentar que se chegue a esse ponto. Fachin disse que as provas são suficientes para concluir que, quanto ao delito de corrupção passiva, há fortes indícios de solicitação e percepção de suposta vantagem indevida por Rodrigo Santos da Rocha Loures. Fachin também afirmou que é legal a forma como a gravação de Joesley Batista com o presidente Temer foi feita. O ministro afirma: quanto à alegação de que a gravação realizada por Joesley Batista ao captar o diálogo com o presidente Michel Temer é ilícita, ainda que se possa ponderar a alegação do representado que sustenta violação ao direito ao silêncio, a jurisprudência dessa Suprema Corte é pacífica no sentido de que é lícita a captação ambiental de conversa feita por um dos interlocutores, mesmo sem o conhecimento do outro. E acrescenta: quanto à alegação da ilicitude da gravação em razão de suspeitas de que seu conteúdo teria sido corrompido, compreendo prematura qualquer consideração a respeito, diante do fato segundo o qual a perícia oficial ainda não foi concluída. Há confissão sobre a existência e conteúdo da conversa, suficiente para comprovar o fato. A decisão levou em conta a influência de Loures, a gravidade dos crimes e a possibilidade que ele viesse a cometê-los de novo. E, segundo o ministro, também há indícios de que o ex-assessor de Temer estava tentando atrapalhar as investigações. Por isso, conclui: manter Loures em liberdade é colocar em risco a apuração completa dos fatos. No novo pedido de prisão feito por Rodrigo Janot e que agora foi aceito por Fachin, o procurador afirma que Rocha Loures era o verdadeiro longa-manos do presidente Temer, ou seja, que Loures cumpria ordens de Temer. O envolvimento de Rodrigo Santos da Rocha Loures se deu na condição de homem de total confiança, verdadeiro longa-manos do presidente da República. Oficialmente, a orientação da defesa é que Loures se mantenha em silêncio, nada de delação. Os advogados já afirmaram ao Supremo que a prisão é para forçar o ex-deputado a se tornar um delator da Lava Jato. Mas o ministro Fachin afirmou que não há provas para acolher essa alegação. A defesa vai recorrer da prisão na próxima segunda-feira. Também na segunda, ele deve ser transferido para o presídio da Papuda. Na Papuda, Rodrigo Rocha Loures vai ficar em um local chamado Ala dos Vulneráveis, construída na época do Mensalão. Nessa ala, os presos ficam separados de acordo com o regime. Presos provisórios ficam separados dos condenados em regime aberto ou fechado, por exemplo. Está preso ali, por exemplo, o doleiro Lúcio Funaro, investigado na Lava Jato e que, segundo as investigações, recebia mesada do empresário Joesley Batista para ficar em silêncio. Também estão nessa ala o empresário Luiz Estevão e condenados do Mensalão, como o ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pisolato. A assessoria do presidente Michel Temer declarou que ele nunca autorizou ninguém a fazer qualquer negociação ou a manter qualquer conversa escusa em nome dele. A Procuradoria-Geral da República não quis comentar as declarações da defesa de Rodrigo Rocha Loures.
Em pouco mais de 12 horas, o presidente Michel Temer foi 2 vezes à capital paulista. Uma para se reunir com o governador Geraldo Alckmin, do PSDB. Depois, para um encontro com o advogado de defesa. O presidente Michel Temer chegou a São Paulo pouco antes do meio-dia, horas depois de saber da prisão de seu aliado, o ex-deputado Rodrigo Loures, do PMDB do Paraná. Ele se reuniu com o advogado criminalista e amigo pessoal Antônio Cláudio Maris de Oliveira, no escritório particular que o presidente tem na Zona Sul. Os dois conversaram sobre a prisão de Loures, sobre o processo no Tribunal Superior Eleitoral, que na próxima terça-feira começa a julgar o pedido de cassação da chapa Dilma Temer, e discutiram também a estratégia de defesa que será adotada pelo presidente diante das acusações feitas pelo empresário Joesley Batista. Em uma delação premiada, o dono da JBS e um executivo do grupo disseram que Joesley pediu a interferência de Michel Temer numa disputa de uma termoelétrica do grupo com a Petrobras no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e que o presidente sugeriu que procurassem Rocha Loures. Segundo Ricardo Saldi, delator da JBS, em troca da suposta intervenção, Temer e o ex-deputado Rocha Loures receberiam um pagamento semanal de R$500 mil por 20 anos. Depois da reunião com seu advogado, o presidente embarcou de volta para Brasília, onde ainda hoje vai se encontrar com outros advogados para discutir o processo no TSE. Um olho na sua defesa, outro olho na sustentação do seu governo. O presidente Michel Temer, em pouco mais de 12 horas, veio 2 vezes a São Paulo. Ontem à noite, ele se reuniu aqui no Palácio dos Bandeirantes com o governador Geraldo Alckmin. Em 1h30 de conversa, Temer pediu a ajuda de Alckmin para acalmar a bancada paulista do PSDB, já que alguns integrantes do partido em São Paulo defenderam publicamente a saída dos tucanos do governo Temer. Nessa segunda-feira, o diretório estadual do PSDB vai se reunir para debater o tema. O CAD tem declarado que a análise do tema está sendo conduzida pela área técnica, cumprindo os procedimentos legais e sem qualquer favorecimento. O Ministério Público Federal pediu a condenação do ex-presidente Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Os procuradores pedem que, se for condenado, Lula cumpra a pena preso. De acordo com os procuradores da Lava Jato, o ex-presidente Lula cometeu os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro ao receber R$3,7 milhões em propina da construtora OAS, por meio da reserva do apartamento triplex no Guarujá e pelo custeio do transporte e armazenamento de bens do acervo do ex-presidente. Os favores a Lula seriam uma contrapartida ilegal oferecida pela OAS por contratos da construtora com a Petrobras referentes a obras em refinarias no Paraná e em Pernambuco. Nas 334 páginas das alegações finais, o Ministério Público pede que, após a eventual condenação, Lula comece a cumprir a pena em regime fechado e fique impedido de exercer função pública de qualquer natureza pelo dobro do tempo da pena. Os procuradores querem que Lula pague mais de R$87 milhões à Petrobras como reparação dos prejuízos causados à estatal. Ainda segundo o Ministério Público Federal, o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, comandou a geração de recursos espúrios na celebração de contratos entre a construtora e a administração pública, notadamente a Petrobras, e, por meio da OAS Empreendimentos, fez chegar vantagens indevidas decorrentes do esquema de corrupção a Lula. O Ministério Público também ressalta que Léo Pinheiro confirmou ao juiz Sérgio Moro que o edifício Solares, no Guarujá, foi assumido pela OAS a pedido do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e que o triplex 164A foi destinado ao ex-presidente Lula. O Ministério Público afirma, juntou documentos que supostamente diriam isso, que esse apartamento, esse triplex, não teria sido colocado à venda jamais pela OAS. Nunca foi colocado à venda pela OAS. Desde lá de 2009. Desde 2009. Eu tinha uma orientação para não colocar à venda, que pertenceria à família do presidente. Nas alegações finais, os procuradores prosseguem dizendo que o empresário também afirmou em depoimento que, a pedido de Lula, visitou o triplex com o ex-presidente e a esposa dele,
quando diversas modificações foram solicitadas pelo casal. O Ministério Público afirma que na agenda de Léo Pinheiro foram encontrados diversos registros de reuniões com o ex-presidente, sendo que uma delas teria sido na residência de Lula, para finalizar os projetos da cozinha do apartamento. Lula sempre negou ser o dono do imóvel. No interrogatório ao juiz Sérgio Moro, afirmou que não há qualquer documento que prove que o triplex seja dele. Nunca solicitei e nunca recebi apartamento. Nas alegações finais, os procuradores dizem que, como provado no presente caso, sendo o triplex no Guarujá destinado a Lula pela OAS, esconder que Lula é o proprietário do imóvel configura o crime. Dizer que não existe escritura assinada pelo réu Lula é confirmar que ele praticou crime de lavagem de dinheiro. Os procuradores também dizem que os crimes perpetrados pelos investigados são de difícil prova. E afirmam que isso não é apenas um fruto do acaso, mas sim da profissionalização de suas práticas e de cuidados deliberadamente empregados pelos réus. Os procuradores dizem que ficou bastante claro que os envolvidos buscavam a todo momento aplicar técnicas de contra-inteligência a fim de garantir a impunidade deles. Os procuradores citam a frequente utilização de códigos em conversas telefônicas e telemáticas e o registro documental de atividades ilícitas de forma dissimulada. Apesar disso, os procuradores dizem que apresentaram um enorme conjunto de provas documentais, testemunhais e periciais que incluem dados extraídos do fim dos sigilos bancário e fiscal dos réus, fotos, mensagens de celular, mensagens de e-mail, registros de ligações telefônicas e de reuniões e contratos apreendidos nas residências dos réus, além de vários outros elementos de prova. O Ministério Público também pediu a condenação de outros 6 réus na ação. Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula, Léo Pinheiro e mais 4 ex-executivos da OAS. As defesas dos réus têm até o dia 20 de junho para apresentar as alegações finais. Em seguida, o juiz Sérgio Moro poderá dar a sentença de primeira instância, mas não há um prazo para que isso ocorra. Além do processo do triplex, o ex-presidente Lula é réu em outras 4 ações penais em Curitiba e em Brasília e foi denunciado no caso do sítio de Atibaia. Lula também é alvo de mais 3 inquéritos na Lava Jato. A defesa do ex-presidente declarou que os procuradores insistem em teses inconstitucionais, ilegais e incompatíveis com a realidade para perseguir Lula e prejudicar a história e a atuação política dele. Ainda segundo a defesa, 73 testemunhas, documentos e ofícios de auditorias provam, sem qualquer dúvida, que o ex-presidente é inocente, que ele jamais foi proprietário do triplex e que o imóvel pertence à OAS e foi usado pela empreiteira para garantir diversas operações financeiras. A defesa de Lula também declarou que nos próximos dias vai demonstrar que o Ministério Público Federal e seus delatores informais ocultaram fatos relevantes em relação ao triplex que confirmam a inocência do ex-presidente. Na opinião dos advogados, houve uma atuação de forma desleal e incompatível com o Estado de Direito e com as regras internacionais que orientam a atuação de promotores em ações penais. A defesa de Paulo Okamoto afirmou que não existe qualquer ilegalidade no armazenamento do acervo do ex-presidente Lula. Nós não tivemos resposta das defesas de Léo Pinheiro e de João Vacari Neto. A senadora Gleisi Hoffmann foi eleita presidente do PT no Congresso Nacional do Partido em Brasília. Ela teve o apoio do ex-presidente Lula e disputou com o senador Lindbergh Faria e com o militante José de Oliveira. Gleisi Hoffmann vai substituir Rui Falcão e terá um mandato de 2 anos. A senadora é ré numa ação penal na Lava Jato com o marido, o ex-ministro Paulo Bernardo. Eles respondem por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo o processo, Gleisi recebeu R$ 1 milhão desviados do esquema de corrupção na Petrobras para a campanha eleitoral dela ao Senado em 2010. A senadora também é investigada em outros 2 inquéritos. Ela nega as acusações. Eu tenho uma grande responsabilidade por ser a primeira mulher a presidir o PT. E é uma responsabilidade com as companheiras. Eu vou precisar muito da ajuda, da força e da unidade de todos vocês. Sobre o fato de ser ré na Lava Jato, Gleisi Hoffmann disse que isso não vai atrapalhar o trabalho dela à frente do partido.
O Ministério Público do Rio fez um novo pedido de prisão contra o ex-governador Antony Garotinho. Ele é réu na Justiça Eleitoral por uma denúncia de compra de votos na Prefeitura de Campos dos Goitacazes, no Norte Fluminense. Constrangimento de testemunhas. Foi o que alegou o Ministério Público do Rio no novo pedido de prisão de Antony Garotinho. No documento encaminhado ao Tribunal Regional Eleitoral, o promotor Leandro Manhães Barreto afirma que o ex-governador vem usando as redes sociais para criticar testemunhas que ainda serão ouvidas no processo em que ele é réu. O promotor diz ainda que Antony Garotinho ultrapassa os limites de liberdade de expressão ao estimular demasiadamente aliados e simpatizantes contra as testemunhas. Uma das pessoas ameaçadas, segundo o Ministério Público, é Elizabeth Gonçalves, ex-funcionária da Prefeitura de Campos dos Goitacazes, município no norte do Rio, na gestão de Rosinha Mateus, mulher de Antony Garotinho. O promotor afirma que Elizabeth relatou constantes ameaças de morte e constrangimentos. Ela é considerada uma testemunha-chave da Operação Chequinho, que investiga denúncias de um esquema de compra de votos nas eleições do ano passado na Prefeitura de Campos. Elizabeth chegou a ser presa, mas depois decidiu colaborar com as investigações. De acordo com os investigadores, em troca de votos, a Prefeitura de Campos oferecia inscrições no Cheque Cidadão, que dava R$ 220 por mês a pessoas de baixa renda. O programa foi criado por Antony Garotinho. Em 2 meses, o número de beneficiários passou de 12 mil para 30 mil. Elizabeth Gonçalves disse em audiência na Justiça no mês passado que a ordem partiu de Antony Garotinho. Essa decisão de incrementar o número de usuários e beneficiários do programa Cheque Cidadão partiu de quem? De Antony Garotinho. De mais alguém? Não. Quem decide tudo era ele. E isso era escolhido de acordo com a zona eleitoral, com a capacidade de votos que o Garotinho imaginava que cada um teria. Antony Garotinho chegou a ser preso preventivamente em novembro do ano passado. Ele passou mal, ficou internado e só depois foi levado para o presídio. O Tribunal Superior Eleitoral revogou o mandado de prisão dele. Na época, o TSE determinou o pagamento de R$ 88 mil de fiança e proibiu Antony Garotinho de ter contato com as testemunhas do processo. Para o Ministério Público, a prisão agora é necessária para evitar que as pessoas que ainda vão prestar depoimentos se sintam pressionadas. O pedido vai ser analisado pela Justiça Eleitoral do Rio. Antony Garotinho declarou que a testemunha Elizabeth Gonçalves alterou o depoimento dela 6 vezes ao longo do processo e que, por isso, é indigna de fé. A defesa do ex-governador disse ainda que a declaração de ameaça feita pela testemunha é descabida e que as alegações do Ministério Público que constam no pedido de prisão são uma afronta à decisão do Tribunal Superior Eleitoral. A defesa também afirmou que considera que falta imparcialidade ao juiz eleitoral de Campos, Glaucenir Silva de Oliveira, e pediu que ele seja impedido de analisar o caso. Exclusivo. Amanhã, o Fantástico vai mostrar os bastidores da maior apreensão de armas já feita no Brasil. Nesta quinta-feira, a Polícia Civil descobriu 60 fuzis no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas, com auxílio aqui da PF e a Receita Federal acabou de pegar uma carga vindo de Miami com dezenas de fuzis. E quem mandou as armas? Um brasileiro que vive livre em Miami, enquanto que, para a justiça brasileira, ele consta como preso aqui no país. Os fuzis vieram dos Estados Unidos, escondidos em aquecedores para piscina. Isso aí, ó. Mais AK-47. Um levantamento para deixar todo mundo indignado. Quanto dinheiro já foi desviado por políticos em grandes obras de infraestrutura brasileiras? E quem paga essa conta? A propina pode até ser distribuída por empresas, como a JBS ou a Odebrecht, mas a origem do dinheiro é sempre pública. Ou seja, o deputado se vende e quem paga é você. O drama de Andreas, o irmão de Suzane von Richthofen, condenada pelo assassinato dos pais em 2006. Ele está internado nesta clínica em São Paulo. Andreas foi detido depois de invadir uma casa na zona sul da cidade. E a música que tomou conta do mundo, Despacito. A gente veio até Buenos Aires conhecer o cantor e compositor da canção. Ele mesmo dá o recado. Este domingo estaré con todos ustedes en Fantástico, hablando de mi tema, Despacito.
É show, é fantástico, é amanhã, é depois do Faustão. Você vai ver. Ainda nessa edição, outras informações sobre o atropelamento agora à noite numa ponte de Londres. Há relatos de outros incidentes na cidade e a polícia londrina já trata os casos como atos de terrorismo. E a seguir, uma rebelião deixa 7 mortos num educandário para menores infratores na Paraíba. Sete adolescentes morreram durante uma rebelião no abrigo para menores infratores na Paraíba. Foi na cidade de Lagoa Seca, perto de Campina Grande. A movimentação de parentes foi grande do lado de fora do centro educativo Lar do Garoto durante o dia todo. Alguns chegaram a subir no portão em busca de notícias dos mortos. E a cada nova informação, as mães se desesperavam. Quem era convidado a entrar recebia a má notícia. Seu irmão foi uma das vítimas? Foi uma das vítimas. Já estava escuro quando a lista com os nomes dos feridos e dos 7 mortos foi divulgada. Felipe Lima Mendes, Gabriel Eduardo Cardoso. Segundo a direção, o tumulto teve início por volta das 2 da manhã desse sábado, durante uma fuga. 17 adolescentes conseguiram escapar, mas os que ficaram começaram a brigar. Colchões e móveis foram queimados. Algumas vítimas morreram carbonizadas. Só no meio da manhã, quando polícia e corpo de bombeiros conseguiram entrar, os corpos foram retirados. Foi uma ação muito violenta, não tem um motivo diretamente ligado. Eles falam da fuga. Eles falam que houve uma fuga e que houve covardia, toda a fala deles é nesse sentido. A superlotação pode ser um dos motivos da rebelião. O lar tem capacidade para cerca de 90 jovens, mas abrigava mais de 200. O Papa Francisco participou hoje da celebração pelos 50 anos da Renovação Carismática Cristã. Esse movimento levou mais alegria aos ritos da Igreja Católica. Cinquentão, ele tem a idade do movimento que o Papa chamou de corrente de graça. Padre Marcelo Rossi nasceu junto com a Renovação Carismática. O cântico, isso que a renovação traz, a alegria. A igreja precisa de alegria. E foi isso que ele contou para a multidão concentrada num dos lugares históricos da capital italiana. Mais de 30 mil pessoas vieram ao Circo Máximo, em Roma, para a principal celebração dos 50 anos da Renovação Carismática Católica. E aqui esperaram pelo Papa Francisco, com muita música e depoimentos, para, junto com ele, rezar as orações na vigília de Pentecostes. Na tradição cristã, Pentecostes comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, dando a eles o dom das línguas. A renovação carismática nasceu nos Estados Unidos em 1967 e se espalhou pelo mundo. Usa a vibração descrita pelos apóstolos naquele dia. 120 países estavam representados aqui. O Papa Francisco pediu que os fiéis demonstrem ao mundo que a paz é possível. A paz é possível. O Papa lembrou dos mártires de hoje e da urgência da união dos cristãos. Chegar aos 50, diz Francisco, na minha terra se chama cinquentaço. El cinquentaço. E pediu reflexão a todos. Entre os brasileiros, muitas histórias de uma nova vida. A renovação carismática foi um instrumento para a transformação da minha vida. Vamos ver como é que fica o tempo neste domingo? Isabela Camargo, hoje é boa noite, né, Isabela? Vem mudança aí no sul do país? Hoje, boa noite, Rodrigo. Boa noite para você, para Ana, bom dia a todos. Vem mudança sim, e uma mudança drástica, porque depois de um sábado de céu azul, amanhã o tempo vira total na maior parte da região sul. No oeste do Paraná e de Santa Catarina, previsão de 60 milímetros, nessa área aqui mais lilás. É muita chuva para um dia só, tá? No Rio Grande do Sul também volta a chover, e aí isso preocupa demais, já que 49 cidades ainda estão em situação de emergência por causa da chuva do início da semana que passou. Agora, no Nordeste, a chuva mais volumosa amanhã vai ficar concentrada no litoral da Bahia, por conta dessa entrada aqui do vento marítimo. E aí, no litoral
De Sergipe até o Rio Grande do Norte, chuva mais fraca, passageira, e aí sim, essa é uma ótima notícia, especialmente para o pessoal de Pernambuco e também de Alagoas, porque se a gente somar esses dois estados, mais de 86 mil pessoas estão fora de casa por causa do excesso de chuva do último mês. O tempo também volta a abrir e ficar firme, então, na maior parte do interior aqui do Nordeste, Tocantins, Goiás, boa parte do Sudeste e também nas cidades que fazem fronteira com o Uruguai. Sobre o frio, eu preciso te contar que o pior já foi. Amanhã as mínimas ficam mais simpáticas, né? Principalmente aqui no centro-sul do país. E as máximas sobem também. A gente vê que Cuiabá volta a passar dos 33 graus, Palmas 36, Campo Grande 30, São Paulo 26 graus e Rio de Janeiro 29. Rodrigo e Ana, um pouquinho mais quente do que foi este sábado para vocês. Agora tem alerta para a próxima semana também, não é? Tem sim, Rodrigo. Alerta para a região sul, especialmente, porque deve chover até quarta-feira. É uma chuva constante. E se a gente olhar um pouquinho mais para o futuro, a chuva dos próximos 6 dias, ela vai continuar. Aqui nos extremos da região norte, o centro do país continua com tempo seco, o que é normal para esse período do ano. E no Nordeste, a tendência é que a chuva fique concentrada mesmo só na faixa litorânea. Ela não vai avançar muito nem para o agreste, nem para o sertão. Então, a tendência é que a chuva vá diminuindo ao longo dos dias. Rodrigo. Tá bom. Boa noite, Isa. Bom domingo. Até segunda. Para nós. Até. A seguir, novas informações sobre o atropelamento numa ponte, os tiros ouvidos agora à noite em Londres. O brasileiro José Aldo vai disputar o cinturão dos pesos. Agora à noite, a polícia londrina já trata o incidente como um ato de terrorismo. E o correspondente Rodrigo Carvalho traz novas informações ao vivo para a gente, direto de Londres. Rodrigo. Rodrigo, a polícia trata os episódios na London Bridge, eu falo ao vivo aqui num dos acessos à ponte, na London Bridge e no Borough Market como atentados terroristas. Houve um terceiro episódio em Vauxhall, que é uma região que fica a 4 quilômetros da London Bridge, um esfaqueamento que por enquanto não está diretamente relacionado ao que houve na London Bridge e no Borough Market, mas os dois primeiros episódios relatados já são pela polícia britânica sim como atentados terroristas. Então estamos diante de mais um ataque terrorista aqui no Reino Unido e mais um em Londres. Londres passou por um ataque no dia 22 de março na ponte de Westminster, que também corta o rio Tâmisa. A primeira-ministra Theresa May já convocou uma reunião de emergência para as próximas horas para tratar desse novo ataque terrorista aqui em Londres. Como eu disse, eu falo ao vivo aqui de um dos acessos, a polícia continua recomendando que moradores e turistas fiquem longe dessa área aqui. A recomendação é para que as ruas sejam esvaziadas. 1 da manhã agora aqui em Londres, fez um dia lindo aqui, as pessoas estavam na rua. O Borough Market, apesar de já estava fechado, mas é uma região que tem muitos pubs e restaurantes, então a preocupação maior da polícia agora é que as pessoas saiam dessa área e evitem essa área. Pelo menos uma pessoa morta e 6 feridos é o que há de oficial por enquanto. A gente volta a qualquer momento com mais informações. Lembrando que além deste atentado na ponte, no dia 22 de março, também no dia 22 de maio, também um outro em Manchester, na Inglaterra, que também deixou aí 22 mortos num show. Vamos ver agora como os Estados Unidos, principais aliados do Reino Unido, estão acompanhando essa situação em Londres. Correspondente Sandra Coutinho, fala ao vivo de Nova York. Sandra, boa noite. Boa noite para você, Rodrigo, Ana Paula, boa noite a todos. Olha, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia formam um grupo de países que dividem informações e investigações sobre terrorismo, chamado Five Eyes, ou 5 Olhos. A polícia aqui de Nova York está em contato com autoridades britânicas e já estuda fazer ajustes no grau de alerta aqui da cidade de Nova York. O FBI, a Polícia Federal Americana, também está em contato com a polícia londrina, mas até agora não revelou informações em primeira mão ao público. Isso porque na semana passada a divulgação de notícias para a imprensa americana sobre o atentado em Manchester, num show da cantora americana Ariana Grande, causou mal-estar entre a primeira-ministra Theresa May e o presidente Donald Trump. Falando em Casa Branca, o porta-voz Sean Spicer postou numa rede social que a equipe de segurança do governo já informou ao presidente Trump o que está acontecendo em Londres. Também na rede social, o presidente Trump escreveu 2 mensagens agora há pouco. Na primeira, ele aproveitou para defender o decreto que visa barrar a entrada de cidadãos de 6 países de maioria muçulmana e que foi suspenso pela justiça americana. Ele escreveu: "Precisamos disso para elevar
o nosso nível de segurança. Depois ele postou que os Estados Unidos farão de tudo para ajudar Londres e o Reino Unido. Ele escreveu assim, olha, estamos com vocês, que Deus abençoe. Bocardi. Obrigado, Sandra. Só reforçando que voltaremos ainda nessa edição do Jornal Nacional com outras informações atualizadas sobre o que ocorreu em Londres. Ana. O brasileiro José Aldo disputa hoje no Rio de Janeiro o cinturão dos pesos pena do UFC. O combate é contra o americano Max Holloway. Nesse sábado vão estar frente a frente José Aldo, campeão do peso pena, e o americano Max Holloway, detentor de um polêmico cinturão interino. Um cinturão criado às pressas, apenas para dar a uma luta vencida pelo americano o status de combate principal de uma noite do UFC. O procedimento pouco convencional irritou José Aldo, que não considera o adversário como campeão. E olha que Max Holloway tem as credenciais para isso. Ele venceu as últimas 10 lutas e se tornou o desafiante número 1 da categoria. A sequência que ele tem de vitória não foram com caras renomados, não foram com uns caras nem top 5 que ele pegou, né? Então não vejo isso tudo. Holloway desconversou e disse que quer o cinturão do Aldo. Vai tomar dele porque se preparou e sacrificou muito por isso. Mas o americano vai enfrentar um cara que já fez 12 lutas que valeram título e que saiu vencedor em 11 oportunidades. E José Aldo está especialmente motivado, porque a luta vai ser no Rio, cidade em que o manauara vive há 13 anos. É praticamente um carioca, joga futebol na praia, vai ao Maracanã torcer para o time dele, o Flamengo. Aqui, nunca perdeu uma de suas 9 lutas, 3 pelo UFC. Já o desafiante Max Holloway vai lutar pela primeira vez no Brasil. Ele é só mais um que vai chegar e vai tentar e não vai conseguir. A polêmica acaba hoje. 2 campeões vão entrar no octógono, mas só um vai sair com o cinturão. A Globo mostra a luta de José Aldo logo mais, depois do Altas Horas. Skatistas brasileiros e americanos vão se enfrentar amanhã em Santa Catarina na disputa do Floripa Skate Bowl. E um hexacampeão mundial vai competir em casa. Ele não vê apenas curvas de concreto quando está fazendo manobras. Pedro Barros vê arte. Skate, para mim, é a obra-prima, o maior trabalho artístico. E quem vê o hexacampeão mundial competindo tem mesmo a sensação de que ele nasceu para isso. O primeiro título foi aos 15 anos. O primeiro contato foi com 11 meses, que ele ficava em pé no skate e não sabia andar a pé ainda, mas ele já se movimentava na casa, em cima do skate, pela parede. Quando Pedro ainda era um bebê, o pai dele e outros 2 amigos construíram esta pista, com um formato parecido com o de uma piscina, um bowl, como é chamado no mundo do skate. Foi o primeiro skate bowl de Florianópolis. Ao longo de 20 anos, esse bowl passou por reformas, acompanhando a tendência mundial. E o que era para ser apenas um ponto de encontro de skatistas da cidade, acabou virando um ótimo negócio. Só nessa área são pelo menos 10 pistas públicas e privadas. Mas nenhuma tem um significado tão especial para o Pedro Barros quanto essa aqui. Quando eu chegava, eu tinha esse lugar aqui que era como um santuário. Amanhã ela vai ser cenário do Floripa Skate Bowl, competição com brasileiros e americanos no mesmo lugar onde o Pedro Barros cresceu. O maior nome para defender o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio vai voltar às origens, se sentindo mais em casa que nunca. E o skatebowl é uma das atrações do esporte espetacular deste domingo. Olá, tudo bem? Amanhã no Esporte Espetacular, a atriz Priscila Fantin disputa uma das corridas de aventura mais difíceis do mundo. Um desafio aos limites do corpo. Não aguento respirar. Ela revela à repórter Juliana Sana que, graças ao esporte, venceu uma depressão. É o quadro Mulheres Espetaculares. Tem também a história da nadadora síria que salvou refugiados de morrer no mar. Eu pensei, talvez eu morra nadando, mas não aqui no barco com medo. Ela virou atleta olímpica e agora é a mais jovem embaixadora das Nações Unidas. Você também vai viajar pelos rios da Amazônia com o Fernando Fernandes. É o nosso Sobre Rodas. É amanhã. Logo depois do Auto Esporte. Até lá.
E a seguir, as últimas informações sobre o atropelamento numa ponte e os tiros ouvidos agora à noite em Londres. E mais, os gols de sábado no Brasileirão. A vitória do Real Madrid na grande final da Liga dos Campeões da Europa. Agora o futebol. Hora de ver os gols da rodada nas séries A e B do Campeonato Brasileiro. Pela Série B, um confronto gaúcho. O Inter saiu na frente do Juventude com um gol de Nico Lopes. Thiago Marques empatou o jogo, 1-1. No Recife, Roberto fez 1-0 para o Santa Cruz. O ABC empatou com Adriano Pardal. E André Luiz fez o gol da vitória do Santa Cruz, 2-1. Em Goiânia, o Vila Nova saiu na frente do Guarani. Bonito gol de Matheus Anderson. Wesley Matos cabeceou forte para aumentar a vantagem no placar. Giovani mandou uma bomba de fora da área e fez o terceiro do Vila. Diego Jussani diminuiu para o Guarani. Vitória do Vila Nova por 3-1. Pela Série A, no clássico Atletiba, Márcio de cabeça fez para o Curitiba o único gol do jogo. Curitiba 1, Atlético Paranaense 0. No Maracanã, Richarlison chutou de esquerda no cantinho. 1-0 Fluminense para cima do Vitória. O zagueirão Alan Costa errou feio, mas o atacante Henrique Dourado não. Gol dele, 2-0. E o Vitória descontou com um gol do atacante Chiesa. Fluminense 2, Vitória 1. Vítimas, a Arena Grande volta a um palco em Manchester, não da Arena Manchester, mas de um estádio na cidade do norte da Inglaterra, ao lado de Justin Bieber, de grandes nomes da música pop, mas agora o Reino Unido tendo que lidar com mais esse ataque terrorista. Tem eleição geral aqui no Reino Unido também, na próxima quinta-feira. Hoje foi mais um dia de campanha, então é um ataque que traz uma tensão no momento já delicado aqui do Reino Unido. Só relembrando, um atropelamento na London Bridge, por volta das 10 da noite, uma van atropelou um grupo de 20 pessoas. O que a gente tem de oficial até agora, pelo menos um morto e 6 pessoas feridas. A gente volta ao longo da programação atualizando as informações desse episódio já tratado pela polícia britânica como mais um atentado aqui no Reino Unido. Muito obrigado até agora, uma boa noite de trabalho, boa madrugada de trabalho para vocês. O jornalismo da Globo, claro, vai continuar acompanhando essa situação em Londres. Para rever o Jornal Nacional, basta ir ao Globoplay. A gente fica por aqui. Uma boa noite. Boa noite, um ótimo dia. Temer e ex-deputado Rodrigo Rocha Loures está na Polícia Federal em Brasília. Na ordem de prisão, o ministro do Supremo, Edson Fachin, cita as gravações de Joesley Batista. E afirma que Loures é uma pessoa da mais estrita confiança de Temer. A defesa do ex-deputado diz que a medida é uma tentativa de forçar uma delação. Procuradores da Lava Jato pedem a condenação do ex-presidente Lula no caso do triplex no Guarujá. Por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Se for condenado, os procuradores querem que Lula cumpra a pena preso. No Rio, o Ministério Público volta a pedir a prisão do ex-governador Antony Garotinho. Ele é réu num processo sobre compra de votos. Veja também, uma rebelião deixa 7 mortos num centro para menores infratores na Paraíba. No esporte, a vitória do Real Madrid na grande final da Liga dos Campeões da Europa. Os gols de sábado no Brasileirão. E agora à noite, a cidade de Londres volta a sentir o pânico da possibilidade de um novo atentado terrorista. Uma van atropelou várias pessoas numa ponte importante da cidade. E tiros foram ouvidos em outras áreas. Agora, no Jornal Nacional. A edição de hoje do Jornal Nacional começa com uma notícia de agora à noite e que está sendo acompanhada com muita atenção ao redor do planeta. Uma van atropelou várias pessoas numa ponte importante de Londres. Também há relatos de que tiros foram disparados em outras áreas da cidade e a polícia já trata o caso como atentado terrorista. Então vamos direto, ao vivo até Londres, ter as primeiras informações com o nosso correspondente, Rodrigo Carvalho. Ele está bem perto dos locais onde aconteceram esses ataques e tem as primeiras informações então pra gente. Rodrigo. Ana, boa noite a você, todo mundo que acompanha o Jornal Nacional. Falo ao vivo aqui de um dos acessos à London Bridge, a polícia ampliando a área de isolamento aqui agora. O que a gente sabe? Relatos de incidentes em 3 pontos aqui de Londres. Primeiro na London Bridge, uma ponte na área central aqui da cidade. Logo depois no Borough Market, que é um mercado muito tradicional daqui, frequentado por turistas, cheio de restaurantes.
que já estava fechado na hora do incidente, mas as pessoas circulam, emendam depois, vão para pubs e bares perto do mercado. Logo depois, num bairro a 4 quilômetros da London Bridge. Na London Bridge, o que se sabe até agora é que uma van branca avançou a calçada, atropelou um grupo de 20 pessoas. E o que se sabe até agora, de informações oficiais, é de que pelo menos uma pessoa morreu e 4 ficaram feridas. A polícia segue fazendo operações nessas 3 áreas, as informações estão sendo atualizadas ainda. Como eu disse, eu falo ao vivo aqui de um dos pontos de acesso, a polícia dando instruções aqui para moradores e pessoas que tentam acessar os bairros e a parte mais próxima da ponte e não podem. A polícia está tudo aqui, a flor da pele ainda, a polícia levantando a voz para dizer que é uma situação de emergência para as pessoas evitarem essa área. Informações também de que a polícia busca nesse momento 3 suspeitos, pessoas que teriam descido da van com facas e tentado fugir. Então as informações ainda, a gente volta ao longo desse jornal, dessa programação, com informações atualizadas, mas a polícia fazendo essa operação ainda e já com relatos de pelo menos 1 morto e 4 feridos nesses 3 incidentes aqui em Londres, já tratados pelas autoridades como ataques terroristas. A primeira-ministra Theresa May está tomando o pé da situação, recebendo informações. Então Londres agora, pouco mais de meia-noite, em situação de alerta, acompanhando as informações de mais esse susto, de mais esse incidente aqui no Reino Unido. E que a polícia já trata, então, né, como um atentado terrorista, né, Rodrigo? Obrigada pelas suas informações. Ainda nessa edição, você vai ter outras notícias sobre todos esses acontecimentos de agora à noite em Londres e também a repercussão disso em outras partes do mundo. A Polícia Federal prendeu hoje Rodrigo Rocha Loures, ex-deputado federal do PMDB e ex-assessor